Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua e hoje eu venho aqui com mais um entre mitos e realidades. O branco da gata. Ê! É um quadro que eu venho trazendo os mitos e trazendo algumas reflexões, algumas pontuações que vem desse tarozinho aqui, tá? Então já tem 2 vídeos aí pra quem quiser acompanhar desde o comecinho. E hoje a gente vem falando de um mito que é do Alasca, do povo Inuit, e ele não tem especificamente um nome, mas é da carta dos 6 de ouros. E geralmente o nome dele é A Mulher que Foi Gentil com os Insetos, A Mulher e o Inseto. Esse é o nome, não tem nome. Acontece com muitas histórias. Então, essa história fala de uma mulher que foi deixada para trás pela tribo porque ela já era muito idosa, então ela não conseguia ajudar a preparar alimentos, ela não conseguia ajudar a preparar peças de couro que o povo vendia para sobreviver, ela não conseguia mais caminhar, eles eram meio nômades, então sempre que o inverno chegava, eles se moviam e ela não tinha mais condições de estar andando por aí. Então a família meio que deixou ela para morrer e para ela passar ali os últimos dias dela sozinha, eles deixaram um potinho com insetos para ela se alimentar. É inseto. E enfim, ela olhou para aqueles insetos, tinha uns insetos bem filhotinhos, uns mais velhos. Ela pensou, tipo, cara, já fui deixada para morrer. Então, pra que eu vou acabar com a vida dos insetos? Não vou comer eles. Aí ela soltou esses insetos na natureza e ficou na cabana dela, aguardando o seu tempo. Então, uma raposa começou a rondar essa cabana, sempre cheirando, se esgueirando, e ela ficou preocupada, né? Porque ela tava sozinha. Até que um dia a raposa conseguiu entrar na cabana. E daí ela pensou, agora que eu morri, né? Acabou pra mim. E só que a raposa começou a mordiscar todo o corpo dela. E ela começou a sentir um leve formigamento em todo o corpo. E quando a raposa terminou de mordiscar ela, a pele velha dela caiu e ela voltou a ser uma jovem. E dela ficou tipo, o que tá acontecendo? E os insetos vieram e começaram a rodear ela, tipo, super felizes. Quando ela libertou eles, os insetos foram até essa raposa, que era amiga deles, e contou o que a senhorinha tinha feito. E a raposa, não sabemos como, conseguiu rejuvenescer essa senhora como uma forma de gratidão, porque ela podia ter comido os insetos e ter morrido, né? Mas pela escolha dela, pela gentileza dela, ela foi rejuvenescida. E no verão seguinte, quando a família voltou, né, para esse lugar onde eles ficavam, eles não encontraram nem o corpo e nem os ossos dela, ela simplesmente tinha sumido. Então, algumas pessoas dizem, né, que ela foi viver com os insetos e que, inclusive, ela se casou com uma varejeira que foi particularmente gentil com ela. O romance ainda existe, gente. Entendeu? Então, e esse mito, né, ele me traz diferentes reflexões em diferentes perspectivas, trazendo um pouco do 6 de ouros, né, para quem não conhece do tarô, ele é a famosa carta do dar e receber. Então, o que você tá dando pro outro, o que você tá recebendo do outro, essa troca tá sendo justa, ela tá sendo equivalente, você honra os seus valores nas suas trocas. Então,
Você tá dando demais e recebendo de menos, você tá recebendo demais e não tá ajudando o outro, não está dando nada em troca. Então são pontos importantes que essa carta traz como reflexão. E dentro desse mito, é interessante pensar naquelas vezes que a gente estende a mão ao próximo e a gente pensa que aquilo não é o bastante, que não é nada demais, né? Tipo, ela tava conformada já com o fim dela, tipo, pra que ela ia comer alguns insetos pra prolongar um pouco mais o tempo de vida dela? Então, ela só resolveu soltar eles, entendeu? Ela não esperava ganhar uma nova vida. Ela não esperava receber algo em troca. Ela só estava conformada com a situação e fez o que ela achou que ela deveria fazer. E muitas vezes nisso a gente se surpreende, né? A gente é pego de surpresa pela vida, pelas situações, pelas pessoas próximas, que desses momentos, muitas vezes a gente recebe coisas em troca que a gente não esperava. Então, essa é uma particularidade legal desse mito. E também a questão da própria renovação, né? Num sentido menos literal. Porque a gente não vai ter uma raposinha que vai morder o nosso corpo e a gente vai ficar no vinho em folha. Mas o quanto às vezes a gente estender a mão para outro é gratificante. Renova dentro, né? Então, às vezes uma palavra, um sorriso, um gesto, uma conversa, um olhar, isso traz uma renovação interna. Isso restaura algo dentro do outro e dentro da gente também. E saindo um pouco desse lado fantasioso, né? Mas é algo que acontece. Quando você tem essa troca genuína, quando você estende a mão com carinho, quando você não olha tanto para quem o outro é ou para o que o outro está fazendo, mas existe essa vontade de estar ali, existe esse querer ajudar, não importa quem, não importa onde. E muitas vezes é algo que nem é esperado, né? Porque quem diria que ela soltar alguns insetos ia trazer um novo corpo para ela, né? Ia trazer essa nova amizade, essa nova vida, essas novas perspectivas de mundo. Então, muitas vezes, né? Isso mexe com a gente. E outro ponto que eu também tinha anotado, que eu tava aqui puxando na memória, por isso a frase ficou sem era nem beira, é de que muitas vezes a gente tem algo velho, algo que está gastado. Isso seja uma relação, seja um pensamento, sejam perspectivas de mundo, sejam os nossos sonhos, sejam os nossos ideais. Tipo, você olha para aquilo e acha que dessa situação não pode vir mais nada. E na realidade, se você der um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, a gente consegue renovar isso. A gente consegue transformar isso, né? Foi meio que um ciclo, né? Como é que as nossas ações acabam voltando pra gente. Ação e reação. E deixa eu ver se eu anoto. Eu anotei um monte de coisa, né? Mas... essa parte aqui também é interessante. A pessoa tem que consultar a cola, porque é a memória. Eu falei sobre... Eu anotei o insight de a gente não seguir o ritmo dos outros. Porque ela foi deixada para trás para morrer porque ela não tinha mais utilidade aonde ela vivia, com as pessoas com quem ela vivia.
Tipo, você não pode trazer nenhum tipo de sustento, você não consegue ajudar a cozinhar, você não consegue ajudar a cuidar dos mais novos, nem dos mais velhos, você não tá conseguindo se alimentar direito. Então, qual é a valia que você tem? Qual é o valor que você tem? Então, para esse meio, para essas pessoas que ela tava ali, ela estava sendo um peso. Ela se sentia esse peso. Tanto é que ela se sentiu conformada ao ser deixada para trás. E quando ela ficou sozinha, porque ela não estava sozinha, ela estava com os insetos, quando ela mudou esse ambiente, de novo isso se repete, quem viu o vídeo de Iemanjá entende, ela redescobriu um valor interno. Então, se você não está conseguindo seguir o fluxo do ambiente onde você está, se você não está conseguindo se desenvolver num ritmo que é esperado de você, e se você coloca o seu valor nessa perspectiva que os outros têm de você, isso pode acabar sendo muito perigoso, principalmente com o tempo. Então, né, será que não é melhor mudar os ares e buscar por pessoas que possam se conectar com você, que levem o mesmo tipo de ritmo que você ou que busquem os mesmos ideais, sabe? Isso pode ajudar muito até de novo trazer renovação, porque de uma senhora inútil, ela voltou a ser jovem. E essa juventude, ela seguiu com o seu novo grupo, com a sua nova família, entende? Então, será que realmente você está ultrapassado? Será que realmente você não está dando conta? Ou será que você está num ambiente que não te favorece, onde as suas habilidades não estão sendo colocadas em prática e com isso você não consegue se desenvolver? Porque também tem esse ponto, né? É muito aquela imagenzinha que tem na internet, me veio agora na cabeça. É um elefante, um macaco, um peixe e um pato. E todos eles têm que conseguir escalar a árvore para provar o seu valor, tipo. Entende? Não tem como. Então, você se conhecer, entender as suas habilidades, entender os seus limites, entender aquilo que você tem genuinamente a oferecer, trazendo, né, essa questão dos 6 de ouros, o que você tem a oferecer. Não adianta você ir oferecer gelo no Alasca. Tem gelo para tudo que é lado, entendeu? Então, será que esse ambiente que você tá é onde as suas habilidades são necessárias? Buscar por ambientes mais adequados ou que comportem e necessitem das suas habilidades pode trazer esse maior sentimento de realização e de renovação, né? Ah, também, né? Puxando para essa questão, os prazos de validade que muitas vezes a sociedade coloca, né? Tipo, tal coisa já tá ultrapassada. Agora a onda do momento é isso aqui. Mas pra você, o do passado faz sentido e o novo não. Então, a que ponto a gente se coloca em questões de cobrança, de ter que estar acompanhando um ritmo, de ter que estar acompanhando tendências, lugares, formas de pensar que não dizem com a gente. E não é sobre a gente parar de se atualizar e ficar preso no tempo, não. Mas é necessário, de novo, esse autoconhecimento pra gente entender o que tem valor pra gente e como isso conversa com a gente, sabe? Então, será que é correto? Será que é o melhor pra você? Nem correto, porque certo e errado é... Mas enfim, será que é o melhor pra você ficar pulando de tendência em tendência? Será que é o melhor pra você estar sempre novo e você não conseguir se desenvolver dentro de algo? Só porque o externo pede
por essa movimentação, por essa renovação constante, que acaba desgastando muito mais a gente, também largo essa aí para vocês pensarem. E para finalizar, eu anotei aqui sobre ela reconhecendo o valor que a vida dela trouxe para ela, né? O valor que a vida dela tinha. E com isso, ela aceitando a morte, podendo se renovar e se libertar. E isso não só para um sentido de cheguei no final da minha vida, reconheço que a minha vida foi boa e eu tô pronto para ir, tô pronto para partir, tô pronto para a próxima. Mas em questões cíclicas da vida também, porque a gente tem pequenas mortes o tempo todo, né? Assim, é o ciclo de vida, morte e vida, que nem a Clarissa fala no livro das mulheres que correm com os lobos. Existe essa ciclicidade, existe essa morte, esse renascimento constantemente. Então, você reconhecer e valorizar os seus ciclos pode ajudar muito nos momentos que eles se finalizam e você tem que seguir em frente. Porque quando a gente reconhece o valor de algo, quando algo foi bom, quando algo foi ruim, e a gente entende que existe uma nova história para ser vivida, um novo ciclo para ser iniciado, que muitas vezes não é uma morte literal, é uma transformação. Então são pecinhas que vão se encaixando e que podem trazer uma melhor aceitação. É que eu não queria usar a palavra leveza, eu ia usar leveza. Mas nem sempre é uma questão de ser mais leve ou mais fácil, mas é justamente entendendo essa compreensão, sabe? Eu acho que quando se tem ideia do valor de algo, de quanto aquilo foi especial, do quanto aquilo te tocou, do quanto aquilo te transformou, é muito mais fácil entender como começou, o ápice que teve e agora a finalização. E que essa finalização te faz voltar para o início de algo que também vai ter o seu ápice e que também vai finalizar. Entende? Então, como é que você lida com o valor das situações e das coisas na sua vida, com a finalização dos ciclos, com essas oportunidades de se renovar, né? De renascer, de tentar de novo, de recomeçar. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes a própria vida te pedir, né? Então, eu acho que essas questões, na realidade, ficam aí pra gente ponderar, pra gente refletir e tentar desenvolver como isso se aplica na gente, como isso reverbera na gente, sabe? Por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se quiser e preferir conversar no perfil do Insta, tá? A gente consegue ficar mais privado daí, né? Não fica nos comentários para todo mundo ler. Tem pontos que as pessoas não gostam de expor. Então, tem o arroba da nossa página do Inconscientes aqui embaixo. Tem o meu arroba, tem o arroba da Lua Púrpura. E lá vocês conseguem conversar mais diretamente com a gente, tá bom? Pra hoje é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.